Olá, boa noite. No intervalo de poucas horas, a Polícia Militar descobriu 2 refinarias de drogas em São Paulo. Uma funcionava num endereço discreto, dentro de um condomínio residencial de classe média na zona norte da cidade. A outra foi achada no ABC Paulista por acaso. Houve uma explosão num sítio e quando os bombeiros chegaram, tiveram uma surpresa. A explosão aconteceu na casa que fica quase escondida no meio da mata, na zona rural de São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Durante horas, os bombeiros procuraram por um homem que seria o caseiro do sítio, mas ele não foi encontrado. Em vez disso, foi apreendida grande quantidade de cocaína e pasta base, além de tabletes de maconha que encheram o porta-malas de um carro da PM. Na mesma propriedade, havia um outro buraco aberto na parte da frente. A polícia suspeita que ali seria construída uma estrutura subterrânea semelhante à que explodiu. A perícia vai apontar o que causou a explosão. Uma reação à concentração de produtos químicos utilizados para o refino da droga é a hipótese mais provável. Já na zona norte de São Paulo, mais um laboratório foi descoberto pela polícia. Mas este funcionava num condomínio residencial de classe média. Os criminosos se esforçavam ao máximo para não chamar a atenção. Eram os mesmos membros da quadrilha que se passavam por moradores. Eles entravam e saíam do condomínio somente durante o dia, para não ter contato com a vizinhança. E para evitar problemas, o aluguel de R$ 1.600 era pago em dia. O apartamento estava vazio quando a polícia chegou. Foram encontradas várias caixas de produtos químicos utilizados para o refino de cocaína. Escondido no forro da sala, havia peças de armas e munição. No condomínio, não existia nenhuma reclamação sobre os falsos moradores. Normalmente, os lugares que eles acabam elegendo, para refinar a droga, eles evitam que haja qualquer movimentação, inclusive de compra e venda de droga. Eles evitam fazerem esse comércio nesse local onde eles estão refinando. De acordo com a polícia, trata-se de uma quadrilha grande, suspeita de abastecer com drogas pequenos traficantes da região. Acreditamos que isso seja apenas o início de uma investigação que vai se prolongar com o objetivo de identificar toda a quadrilha que está atuando nesse comércio criminoso de substância entorpecente. 2 homens, fingindo ser policiais federais, sequestraram e executaram um comerciante de Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos levaram a vítima algemada. As imagens exclusivas mostram a ação dos bandidos. O circuito de segurança da casa gravou a chegada da dupla. Os 2 homens rondam a residência. Para entrar, se apresentam como policiais. A sogra da vítima é quem recebe os suspeitos. Eles procuram pelo comerciante Leonésio Fonseca, de 47 anos, conhecido como Paraíba. Repare que um deles veste a camisa da Polícia Federal. Os criminosos dizem cumprir um suposto mandado de prisão por roubo de cargas. Logo depois, Leonésio sai algemado. Por um outro ângulo, dá para ver o comerciante sendo levado com as mãos para trás. Os bandidos saíram de Rio Bonito com o refém e percorreram 61 quilômetros. Leonésio foi morto em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O corpo do comerciante foi encontrado nessa estrada de terra pouco movimentada que corta o município de Itaboraí. Segundo testemunhas, Leonésio foi assassinado com pelo menos um tiro na nuca. A polícia investiga se a execução foi praticada por um grupo de extermínio. As pessoas que praticaram esse homicídio fizeram mediante pagamento porque não tinham não conheciam a vítima. Então foi algo que aparenta ser encomendado. Leonésio era dono de uma oficina e conhecido por ser um homem mulherengo. Nos últimos meses, familiares estranharam o comportamento dele e contaram que o comerciante já havia sido ameaçado pelo ex-marido de uma antiga namorada. Esse homem gostava dela ainda. E com ciúmes, acho que seguiu Paraíba para poder tirar uma satisfação. Um caderno de anotações com nomes e telefones de mulheres vai ser usado nas investigações. A gente acredita que com essas imagens a sociedade vai conseguir nos ajudar para que a gente possa identificar e prender esses suspeitos. Em Porto Alegre, a polícia precisou agir para retirar um homem que se negava a deixar uma área da prefeitura. Depois de mais de 5 horas de espera, a Polícia Militar decidiu pela invasão.
Nas imagens é possível ver o momento em que os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais entram na casa. Adalberto Fossá Pinto, de 54 anos, não reagiu e se entregou. A polícia militar acreditava que o homem estava armado, pois tinha registro de posse de pelo menos 2 armas. Não foi encontrada nenhum tipo de arma dentro da residência, nenhuma arma. O importante é que não houve nenhum disparo de arma de fogo, a integridade física dele foi preservada, que é o principal, que é o objetivo nosso sempre. A área que fica próxima ao estádio Beira-Rio pertence à Prefeitura de Porto Alegre, que ganhou uma ação na Justiça para a retomada do terreno. Aqui vão ser feitas as obras para a Copa de 2014. Adalberto era dono de um lava-rápido e não aceitou a reintegração de posse marcada para esta quarta-feira. O irmão dele foi chamado para ser o interlocutor da negociação, mas não conseguiu falar com Adalberto. Ele achou exagerada a ação. Se fosse feita apenas a reintegração da área respectiva, que é 3.100 e poucos metros, não teria acontecido absolutamente nada. A população de Salvador está assustada com a onda de assaltos cometidos por menores que usam uniformes escolares. E essa é uma tática desses infratores. Segundo a polícia, os adolescentes vestem uniforme para não levantar suspeitas. Um tem 17 anos, o outro 14. Na delegacia, eles confessaram. Já assaltaram várias vezes. O chefe do bando seria este outro jovem, de 20 anos. O último crime acabou com uma mulher baleada. Na delegacia do menor infrator, todos os dias são registrados diversos casos de brigas, roubos, assassinatos. Nos últimos 7 anos, foram mais de 20 mil crimes só em Salvador. Apenas nos 4 primeiros meses desse ano, foram cerca de 950 infrações cometidas por menores, 36% do total de crimes na capital baiana. Eu mesmo ando assustada aqui, olhando para trás, olhando para o lado, para ver se não tem alguém me seguindo. Essa semana foi a vez de um capitão da PM. Enquanto esperava o carro no Lava Jato, um adolescente tentou assaltá-lo. O PM reagiu e acabou assassinado. Além do número muito alto de crimes cometidos por menores, alguns com 12, 13 anos, o que anda assustando ainda mais é que esses adolescentes agem em grupos e usam uniformes do colégio. Uma maneira de não chamar atenção, de passar despercebido, acredita a polícia. Dificilmente a polícia vai abordar na rua algum estudante fardado. E dificilmente uma vítima vai desconfiar da aproximação de estudante fardado. Aconteceu com essa mulher 2 vezes. Ataca sempre em grupo de 2, 3, com faca. Então eu tô vendo a barbaridade. Uma senhora é flagrada durante o furto a uma perfumaria no Rio de Janeiro. Ela age tranquilamente e coloca um frasco dentro da bolsa. Em seguida, pega mais 2 produtos e vai embora sem pagar. Ainda no Rio, outro crime cometido por um idoso. Ele invade a casa, caminha na ponta dos pés e sai carregando uma televisão. O dono do imóvel chega minutos depois. O suspeito já tinha sido visto no mês passado roubando outro televisor. Ele terminou preso. No Rio de Janeiro, uma família registrou o drama de um paciente com câncer. Em estado grave, ele teve que deixar o CTI da clínica onde estava internado para fazer uma tomografia em outro hospital. E o local do exame não tinha entrada para a ambulância. O paciente foi carregado pelas ruas. O prédio não tem acesso para ambulância. Entubado, o idoso é empurrado na maca por uma rua movimentada do centro do Rio. Revoltado, o filho de seu Hugo reclama. Doutora, não tem... O paciente, como ele estava no CTI, essa exposição dele... O ideal é não, né, mas... Foi o lugar onde eles marcaram. No saguão do edifício, os problemas continuam. A equipe precisa entrar na fila do elevador. Não existe transporte exclusivo para pacientes. Hugo da Penha Ramos tinha câncer no estômago e morreu 3 dias depois. A filha do paciente, que não quer se identificar, suspeita que a exposição ao ambiente pode ter contribuído para agravar o estado de saúde do pai. O médico dizia que a infecção do meu pai estava melhorando. Ele falou que depois que foi fazer o exame, que saiu do CTI, é que a infecção do meu pai agravou.
Uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece normas para o transporte de pacientes em estado grave. Avaliar se o exame é fundamental para a continuidade do tratamento. O transporte deve ser feito com segurança máxima e acompanhamento de profissionais capacitados. O hospital de destino precisa estar preparado para receber o paciente. Para especialistas, fora das condições ideais, o paciente pode piorar. Consequências graves, que podem ser inúmeras, inclusive pode levar até a morte, dependendo do que faltar de equipamento, de medicamento e de atenção àquele paciente. A família está inconformada e decidiu prestar queixa na Delegacia do Consumidor. Os parentes também pretendem entrar com uma ação judicial contra o plano de saúde. Há mais de 30 anos que meu pai pagava esse plano. Meu pai nunca usou. A hora que meu pai precisou, ele não teve o suporte do plano. O plano de saúde informou que ofereceu todos os equipamentos para o transporte do paciente em segurança. A direção da clínica diz que realizou o exame em outro local porque o equipamento de tomografia estava em manutenção. Uma falha numa linha da CPTM aumentou o intervalo entre os trens nas estações Itaquera e Guaianazes, zona leste de São Paulo. As plataformas ficaram lotadas. Ônibus extras foram colocados à disposição dos passageiros, mas as filas eram enormes. Segundo a empresa, houve um problema técnico na via férrea. 8 blindados com canhões antiaéreos chegaram ao Rio de Janeiro para reforçar a segurança durante a Copa das Confederações. Os tanques de combate comprados na Alemanha têm quase 8 metros de comprimento e foram escoltados por viaturas da polícia. Os blindados serão testados nas próximas semanas. Vários estados participaram hoje do Dia da Liberdade de Impostos e venderam produtos sem os tributos. No Rio Grande do Sul, motoristas pagaram apenas R$ 1,50 pelo litro da gasolina em alguns postos. Cada consumidor podia abastecer até 20 litros por carro. Também no Rio Grande do Sul, a polícia prende mais produtores acusados de adulterar leite no interior do estado. Era neste sítio da cidade de Rondinha, no norte gaúcho, que o leite era adulterado. 3 caminhões foram apreendidos no local. Adelar Roque Signor foi preso em flagrante. Ele é sócio de uma empresa que transportava o produto. Segundo o Ministério Público, Adelar e o irmão utilizavam o mesmo método da fraude da região de Ibirubá, onde 11 pessoas foram denunciadas. A ureia, que contém formol, era adicionada ao leite para disfarçar com nutrientes a mistura com água. Todos os núcleos agiam de forma independente. A única identidade, a única coincidência entre eles é a fórmula usada. Os caminhões transportavam em média 20 mil litros de leite por dia. Pelo menos 11 testes feitos nos últimos 3 meses comprovaram que o produto estava adulterado. Também foi preso este motorista que transportava o leite até os postos de resfriamento. A produção era vendida no Paraná. O produtor disse que comprava a ureia apenas para usar nas plantações. Aqui em casa eu tenho certeza que nunca foi feito nada, porque eu nunca admiti nada. No município de Horizontina, o vereador Larry Lauri Jape foi preso. Ele é presidente de uma cooperativa e seria o responsável pela adulteração do leite na cidade. Uma interceptação telefônica que nós estávamos acompanhando, que se a coisa preteasse, expressões dele, ele iria passar a ponte para a Argentina. Mais de 250 mil pés de maconha foram destruídos no Pará. A polícia acredita que por causa da seca no Nordeste houve uma migração nas plantações para outras regiões do país. Do alto, os policiais avistam a plantação. Eles são surpreendidos por uma nova forma de plantio. Fios ajudam a sustentar os galhos. Isso aqui faz com que a maconha não encoste na terra e não estrague a ponta dela. 42 homens da polícia do Pará destruíram 255 mil pés de maconha na região nordeste do estado, o que daria para encher 9 campos de futebol. Foram apreendidos também 81 quilos de maconha prensada, sementes para o plantio, 2 espingardas e armas caseiras. A maconha apreendida durante a operação rendia aos traficantes algo em torno de R$ 40 mil a cada 3 meses.
A droga iria abastecer a região metropolitana de Belém e o estado do Maranhão. Até agora, 5 pessoas foram identificadas. A polícia acredita que por conta da seca no Nordeste, a plantação aumente ainda mais na região norte. Aqui no Pará a região é propícia, né? São vários riachos, né? Os poços lá na plantação é tudo cheio. Não tem nenhum poço raso lá, tudo poço raso e cheio. O primeiro capítulo da nova novela da Record, Dona Xepa, foi um sucesso. A história emocionou o público e, como era esperado, hoje foi assunto nas feiras livres de todo o país. E ontem os atores se reuniram para assistir à estreia, né? Depois de semanas de gravações. A estreia de uma novela faz o elenco parar, olhar e festejar. O que eu gostei é que eu vi uma Xepa verdadeira, uma coisa despudorada, solta, sem medir gesto, coçando cabeça, dando tapinha no filho. Uma noite que reforça o orgulho da equipe. Diretores, atores e até o namorado passam a ter certeza. Eu sempre achei ela uma gracinha, né? E daí, de repente, hoje a gente está junto e poder prestigiar essa novela, poder prestigiar o trabalho dela, para mim é uma alegria muito grande. Dona Xepa aborda vários temas, né? Então, e realmente o conflito entre os filhos e a mãe, as classes sociais. Quem também se viu retratado já no primeiro capítulo de Dona Xepa é o pessoal que frequenta e que trabalha na feira. Muitos personagens são feirantes e as principais situações acontecem em torno deles. E por isso tantos telespectadores se imaginam nas cenas da novela. Você é a Dona Xepa batendo aquele enjoado de peixe. Amei, adorei. Se fosse eu ia dar o mesmo. Divertido. A história da personagem principal, que depende das vendas na barraca para sustentar a família, é parecida com a de todos aqui. Eu também tenho 2 filhos também, eu comecei aqui também, ainda era solteira. A nova novela da Record também fala de ambição e amizade, tudo com muito bom humor. Caiu o preço da goiaba. Goiaba sem bicho é aqui. É diversão certa, como um passeio na feira. Olha aí, ó. E tem uma fofoqueira lá, não tem? Tem. Aqui na feira é a Jacira do peixe. Ah, lá é do pastel. É do pastel aí, a Jacira. É você, Jacira? Cadê? Fugiu? Aquela lá. Tchau, Jacira. Tchau. Ele veio pra cá pra virar ajudante da Xepa, Não, senhora. Eu vim aqui pra divulgar meu baile e aproveitei pra ajudar. Além do baile, não tem que dar satisfação pra fofoqueira nenhuma, viu? Cuide da sua vida. Modus in rebus. Ó. Você não pode perder o segundo capítulo da nova novela da Record. Dona Xepa vai ao ar após José do Egito. Agora, uma novidade na segurança pública no estado de São Paulo. O governo anunciou que vai pagar um bônus aos policiais que reduzirem os índices de criminalidade. Além do prêmio, o Plano Combate à Violência inclui investimentos em tecnologia e contratação de novos policiais. As medidas podem ser consideradas o maior pacote contra a criminalidade já anunciado pelo governo do estado. O plano prevê contratações, reestrutura de departamentos de segurança e investimentos em estudos, inteligência e tecnologia. Só a Polícia Civil deverá contar com quase 3.000 servidores a mais. O DEIC, Departamento de Investigações Criminais, passará também a cuidar dos latrocínios. Novas delegacias e departamentos serão criados no interior do estado. Entre as medidas estão também investimentos num sistema de inteligência para integrar os bancos de dados das polícias civil e militar. Pela primeira vez, as ações terão a consultoria de uma organização não governamental. Onde é que a gente quer chegar, né? O que é que a gente deseja ser? Quais metas a gente pode atingir? Então é nessa perspectiva que a gente vai construindo um plano estratégico para poder alcançar o resultado. Outra proposta, considerada uma das mais importantes pelo governo e que ainda será alvo de estudos, é a premiação de policiais. Eles poderão receber uma bonificação em dinheiro toda vez que contribuírem para a redução dos índices de violência e criminalidade nas regiões em que atuam.
Depois de lançar o pacote contra a criminalidade, à tarde, Geraldo Alckmin esteve na sede da TV Record em São Paulo, em conversa com o jornalista Heródoto Barbeiro, que completa 2 anos com o Jornal da Record News. O governador falou sobre as medidas, principalmente a do pagamento de bônus a policiais. É um sistema de metas locais, de acordo com o distrito, de acordo com a companhia, metas finalísticas, com os indicadores mais importantes de criminalidade, o acompanhamento dessas metas e a meritocracia, quer dizer, um estímulo através de bônus. A entrevista com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai ao ar no Jornal da Record News, que completa 2 anos hoje. 7 brasileiros permanecem internados na Turquia após a queda do balão em que faziam um voo pela Capadócia. O acidente alerta para os riscos do balonismo. Quedas e colisões têm se tornado cada vez mais frequentes. O balão desgovernado bate nas pedras e atinge as árvores. O vídeo foi gravado na Capadócia no ano passado. Vários turistas ficaram feridos. Os passageiros dizem que o piloto foi imprudente e que a empresa não prestou socorro às vítimas. O balão pertence à companhia Anatolian Balloons, a mesma do que caiu na segunda-feira. O acidente deixou 3 brasileiras mortas e 8 feridos. 2 balões colidiram no ar e um despencou de uma altura de 300 metros. A principal suspeita das autoridades turcas é de que a queda foi provocada pelo excesso de balões no céu. A região da Capadócia recebe mais de 2.000 turistas por dia. O dono da empresa do balão que caiu diz que a culpa é do outro piloto, porque, de acordo com as regras internacionais, quem viaja em cima deve desviar de quem está embaixo. Os corpos das 3 brasileiras que morreram no acidente estão em Ankara, capital da Turquia. Uma equipe da Embaixada do Brasil acompanha o processo de reconhecimento e liberação para traslado junto às autoridades turcas. Ainda não há previsão de quando os corpos chegarão ao Rio de Janeiro. 7 brasileiros permanecem internados em diferentes hospitais da Turquia. Alguns pacientes ainda devem passar por cirurgias complicadas. Segundo o Itamaraty, nenhum corre risco de morrer. Um soldado foi morto a facadas perto de um quartel militar em Londres. A polícia investiga se o ataque foi um ato terrorista. Este vídeo, exibido por uma TV inglesa, teria sido gravado logo depois do assassinato. O homem tem as mãos sujas de sangue e segura 2 facas de cozinha. Ele diz para a câmera: devemos lutar contra eles porque eles lutam contra nós. É olho por olho, dente por dente. Quando a polícia chegou, 2 homens reagiram e acabaram baleados e presos. Em visita à França, o primeiro-ministro David Cameron chamou o crime de repugnante e disse que há fortes indícios de ataque terrorista. Mais de 33 mil pessoas foram afetadas pelo tornado que atingiu a região de Oklahoma, nos Estados Unidos. Para os moradores que perderam tudo, é hora de calcular o prejuízo e tentar recomeçar. Os amigos se ajudam, tentam recuperar os pertences e a esperança. Mas em meio às montanhas de entulho, é difícil reconhecer a própria casa. Esta era a minha sala, diz o americano ao olhar para os escombros. Rick Brown perdeu tudo pela 2ª vez. Em 1999, um outro tornado derrubou a casa dele. Mas ele afirma, são objetos, coisas que podem ser substituídas. Alguns animais encontrados nos escombros foram levados para este abrigo. Esta mulher se emocionou quando encontrou o cachorro. Eu não me importo com a casa. Estamos todos vivos. Temos nossa família, disse. O tornado que atingiu a cidade de Moore na segunda-feira destruiu quase 13 mil casas. Os prejuízos passam dos 2 bilhões de dólares. O prefeito de Moore quer agora aprovar uma lei que obrigue novas construções a terem abrigos subterrâneos. 2 escolas que foram atingidas não tinham um lugar seguro de refúgio. Esta foto mostra como as crianças da escola Briarwood se protegeram. A filha de Joshua, Jenny, é uma das 24 vítimas fatais do tornado. Ela estudava na escola Plaza Towers. Ela era a melhor criança do mundo. Era cheia de amor. Penas mais rígidas para traficantes e regras claras para o tratamento de dependentes. Essa é a base da nova lei sobre as drogas que a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco.
O texto do projeto sugere mudanças para garantir o tratamento aos usuários de drogas e também punição maior a traficantes. Mas causou polêmica porque alguns parlamentares consideram que a proposta não traz avanços para a política de drogas atual. Não resolve, só internar. Não adianta, é preciso ter um atendimento social. Entre as propostas estão a internação compulsória por até 90 dias apenas em hospitais, clínicas e centros de atenção psicossocial. O projeto também destina 3% das vagas em obras públicas a pessoas em tratamento. Nós temos que garantir uma reinserção social esse cidadão. Se nós não dermos a mão, quem vai dar? Então o governo não bancou. Eu, como relator, estou bancando esse texto. Mas o ponto mais polêmico é o que aumenta a pena mínima para os traficantes que participam de organizações criminosas. Passaria de 5 para 8 anos de prisão. O texto recebeu críticas porque não deixou clara a distinção entre usuários e traficantes. É um recrudescimento penal que vai estar atingindo sobremaneira a população de baixa renda e não aqueles que organizam o tráfico. É o juiz que toma a decisão final. A circunstância que a pessoa está, às vezes ela pode estar com 300 pedras de crack sem um usuário e pode estar com uma pedra de crack sem um traficante. Os deputados votam neste momento os destaques da nova lei, depois o projeto segue para o Senado. O maior aeroporto do país, onde estacionar sempre foi uma aventura, ganhou um novo espaço para os carros. É a primeira obra pronta em Cumbica entre as reformas planejadas para a Copa do Mundo. Um prédio de 8 andares com 2.600 vagas. Investimento do consórcio que assumiu a gestão do aeroporto de Guarulhos. É só para quem deixa o carro por pelo menos um dia. E pode aliviar o estacionamento principal, onde não é fácil parar. Eu rodei, quase 10 minutos. Tem que chegar um bom tempo antes aí para conseguir achar um lugarzinho. Depois de conseguir uma vaga, a preocupação de muitos consumidores é outra. Ir embora logo, para não deixar a conta do estacionamento ficar cara demais. Parar um pouco mais longe dos terminais custa R$10 só a primeira hora. Nas vagas mais próximas, R$12. Até o filho desembarcar, Silvana teve que ficar 3 horas. Mais de R$15. A cada hora eles vão acrescentando muito. Aqui as diárias vão de R$45 a R$54, dependendo da localização. No novo edifício garagem, o valor é menor, R$33. Barateou e a qualidade melhorou. É a grande primeira entrega da Copa do Mundo. Quem acha o serviço caro tem outras opções. Há vários estacionamentos na região. Este fica a 8 quilômetros. A diária em vaga coberta custa R$15, mais R$6 de translado ida e volta para todos os ocupantes do carro. Depois de 7 dias viajando, Fernando gastou R$111. Deixa um pouquinho mais longe, te ver que o estacionamento é bom, vale a pena. Mistério na morte de um jovem empresário na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi assassinado com 5 tiros na porta de casa. A vizinhança está assustada com o crime. A semana era de comemoração para Luciano Ferreira Júnior, de 26 anos. O empresário tinha reinaugurado uma casa de shows na cidade de Sete Lagoas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Mas, ao chegar em casa, foi surpreendido por 3 homens num veículo prata. Um deles desceu e atirou 5 vezes contra o empresário. Ele morreu na hora. Foi atingido na barriga, na cabeça e em um dos braços. A polícia militar chegou ao local poucos minutos depois e descarta o crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Considerando que não foi levado nenhum pertence, nenhum bem material da vítima. O que intriga a polícia é que o sócio de Luciano também foi assassinado de um jeito muito parecido em outubro do ano passado. Os dois morreram depois que assumiram o comando desta casa noturna aqui em Sete Lagoas. Luciano e o sócio também eram muito conhecidos por promoverem shows de cantores famosos. Nestas fotos colocadas numa rede social, Luciano aparece ao lado de Ivete Sangalo e do cantor Tiaguinho. Agora, a polícia investiga os 2 crimes e diz que já tem pistas sobre o assassinato de Luciano Ferreira Júnior. A família dele lamenta. Vai fazer muita falta. O governo corta quase 30
bilhões de reais do orçamento desse ano. A maior parte desse dinheiro seria usada em emendas que garantem obras nos estados e municípios. E todo esse valor, essa fortuna, vai ser economizada para pagar juros da dívida pública. O bloqueio de verbas anunciado hoje pelo Planejamento foi duro, principalmente com os ministérios das cidades, da defesa e do turismo. Ficam de fora dos cortes saúde, educação e ciência e tecnologia, além de programas prioritários como o PAC, Minha Casa e Minha Vida, e das verbas para a Copa e para a Olimpíada. Mais da metade da economia virá das emendas parlamentares. Corte de mais de 15 bilhões de reais. O bloqueio de 28 bilhões de reais no orçamento é bem menor do que o praticado nos primeiros 2 anos do governo Dilma. Para se ter uma ideia, no ano passado, este corte foi de 55 bilhões de reais. O Planejamento também anuncia que pretende economizar bem menos este ano. Para chegar a um crescimento da economia de 3,5%, o superávit será de 63 bilhões de reais, que é pouco mais do que a metade do que o governo planejava economizar quando entregou a proposta de orçamento ao Congresso. O governo procura aumentar investimentos para estimular a economia a atingir os patamares de crescimento em torno de 3%, 4%. A política de aquecer a economia contradiz o esforço do Banco Central para esfriá-la, inclusive com o aumento dos juros para conter a inflação. O governo está como barata tonta, correndo para um lado e para o outro, sem projeto. De modo que é um governo que não está conseguindo sair de um círculo infernal no qual ele mesmo se meteu. A presidente Dilma foi eleita a segunda mulher mais poderosa do mundo pela revista americana Forbes. A revista destacou que a presidente deu ênfase ao empreendedorismo, apesar de muitos a criticarem por favorecer políticas de desenvolvimento. Dilma aparece abaixo da chanceler alemã Angela Merkel. No terceiro lugar está Melinda Gates, mulher de Bill Gates. A presidente da Petrobras, Maria Graça Foster, ocupa a 18ª posição. A lista ainda traz celebridades, como Oprah Winfrey e Angelina Jolie. A passagem de ônibus em São Paulo sobe a partir do dia 2 de junho para R$ 3,20. O reajuste de 6,67% ficou abaixo da inflação acumulada no período. A tarifa atual de R$ 3,00 vigora desde janeiro de 2011. Olha, é um gesto muito simples que pode ajudar a salvar vidas. A doação de leite materno. Esse é o alimento mais completo para os recém-nascidos e, por isso, o governo quer aumentar o número de doadoras. Franciele está com um filho recém-nascido internado na UTI neonatal. Ele nasceu prematuro e ela, que tem pouco leite, está alimentando o bebê graças à doação de outras mães. Graças a esse leite que as mães estão doando, ele está recuperando mais rápido, está evoluindo. Tá ganhando mais peso, né? Porque antes ele nasceu com 1,160 kg e já está com 2,40 kg. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Esse freezer aqui está praticamente vazio. Das 100 mães que amamentam, apenas 30 fazem a doação. O ideal seria que pelo menos 60 mães doassem leite para garantir alimento aos recém-nascidos que precisam. De olho nos estoques de leite, o governo lançou uma campanha de doação de leite materno. A mãe que quiser doar pode ir a um banco de leite ou até ligar para os bombeiros, que vão buscar as doações em casa mesmo. Para doar é fácil, mas é preciso ter alguns cuidados. Primeiro, o pote tem que ser de vidro com tampa de plástico e tem que ter sido esterilizado em água fervendo. A mãe só deve retirar o leite depois que o bebê mamar ou quando sentir que as mamas estão cheias. O leite pode ser guardado no congelador por até 15 dias. Para a Franciele, o leite doado para o filho é garantia de saúde para o bebê. Significa vida para o meu filho, significa tudo. Nossa, muito bom. Vai chover no sul e em boa parte do sudeste do país nesta quinta-feira. Já na área central do Brasil, o clima segue bem seco. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas que avançam da Argentina em direção ao centro-sul do Brasil. Amanhã, uma corrente de ventos no alto da atmosfera e uma área de baixa pressão no oceano levam muita umidade e provocam chuva a qualquer hora do dia em toda esta área. Previsão de temporais do Amazonas até o Amapá. No litoral nordestino, a chuva é fraca e isolada.
O ar seco deixa o dia ensolarado e a umidade do ar baixa, de Rondônia até o interior do Nordeste. Em São Paulo, o céu encoberto faz a temperatura variar pouco. A mínima é de 17 e máxima de 21 graus. Florianópolis também chove e a máxima é de 22. A polícia prendeu uma quadrilha de ladrões que agia na região metropolitana de Goiânia. Com os criminosos, os policiais recuperaram motos e carros de luxo. O barulho é de uma máquina potente. Era assim a maioria dos veículos da quadrilha. A polícia apreendeu 12 motos e 9 carros nesta quarta-feira. Um deles blindado. 14 jovens foram presos, 3 menores de idade. Alguns maiores forneciam armas e carros para que os menores praticassem crimes. E aí, obviamente, depois eles dividiam o lucro desses crimes. A polícia vigiava as quadrilhas desde fevereiro e reuniu várias imagens de roubo. Nesta, por exemplo, 2 bandidos se aproximam de um homem atrás de um veículo, apontam as armas e levam a corrente que ele tinha no pescoço. Joias eram o objeto preferido da quadrilha. Mas neste outro roubo, eles levam 3 celulares caros e até o par de tênis de um empresário. Os ladrões presos têm entre 17 e 20 anos de idade e gostavam de ostentar, parecer jovens ricos. Por isso tinham brinquedinhos caros, como esse jet ski aqui, ó, coisa de 40, 50 mil reais. E até um carro esportivo como aquele, quase 200 mil reais. A polícia investiga a morte de uma turista na piscina de um hotel em Fortaleza. O marido diz que ela sabia nadar e não tinha bebido. A morte da turista de Goiânia que passava férias no Ceará ainda é um mistério. O corpo foi encontrado na piscina deste hotel, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Nireide Ferreira Barros, de 44 anos, estava na piscina com o marido. Ele disse aos bombeiros que subiu ao quarto por alguns minutos e, quando voltou, encontrou a mulher no fundo, já desacordada. A polícia investiga a possibilidade de a turista ter sido vítima de afogamento ou sofrido algum mal súbito, já que a piscina do hotel tem apenas 1,30 m de profundidade. E, segundo o marido da vítima, ela estava sóbria e sabia nadar. A princípio realmente foi um afogamento, foi uma fatalidade, um acidente, né? Não visualizamos nenhuma possibilidade de crime. Embora a presença de salva-vidas seja obrigatória por lei em locais públicos, no hotel não havia nenhum profissional especializado em salvamentos. A direção do hotel foi procurada pela nossa reportagem, mas não quis se pronunciar sobre a morte da turista. Cerca de 20 criminosos invadiram o campus da Universidade de São Paulo, na zona leste da cidade, e arrombaram 2 caixas eletrônicos. A quadrilha chegou em 4 veículos, rendeu 30 seguranças e levou o dinheiro. Ninguém ficou ferido. A polícia ainda não tem pista dos assaltantes. 60 policiais participaram de uma operação de combate ao tráfico de drogas em 2 comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. Os bandidos fizeram barricada com fogo para impedir a ação da polícia. 2 homens foram presos. Entorpecentes, bombas de fabricação caseira e rádios transmissores foram apreendidos. Protesto na esplanada dos ministérios marcaram o grito da Terra Brasil. Em passeata, os trabalhadores rurais cobraram mais rapidez na reforma agrária. Uma comissão foi recebida no Palácio do Planalto. O governo garantiu que vai vistoriar novas áreas para o programa e destinar mais dinheiro para a agricultura familiar. A busca de emprego e de uma vida melhor transformaram uma pequena cidade do Acre, na fronteira com a Bolívia, na porta de entrada do país para milhares de imigrantes. A maioria vem do Haiti. Num abrigo montado pelo governo, quase 1000 pessoas famintas aguardam espremidas numa fila a hora do almoço. Os repórteres Vinícius Donolo e Tom Pinsoli foram até Brasileia para revelar quem são esses imigrantes que sonham viver no Brasil. Quase 1000 pessoas se espremem numa fila. A maioria, homens, jovens, e eles têm fome. O único brasileiro que aparece na imagem é Damião de Melo.
funcionário público no interior do estado do Acre. É ele quem tenta botar ordem no caos de cada refeição. Eu digo para ele, se tu pegar dois pratos, um fica sem comer. Então, para o meu momento crítico é esse momento. Eu digo, olha, é um para cada um, é pouco, mas é importante ter. É melhor do que você não comer nada. Comer, comer, diz Damião. Manger, manger. É das poucas palavras que ele sabe em francês. Manger, manger. Damião agora mistura português com palavras em espanhol. La mesa. Mira, la mesa. Bota lá no canto, ali. Os homens se agitam ainda mais. Sabem que caixas de isopor com pratos de comida serão colocadas sobre a mesa. Sozinho, Damião pena para organizar a fila. Agora, agora. O almoço vai ser servido neste lugar aqui. Os haitianos formam duas filas. Uma para os homens e a outra para as mulheres. Eles ficam espremidos, assim, colados um ao outro. É triste, é extremamente triste ver seres humanos numa situação como essa, passando fome, necessidade, e já passavam no país de onde vieram. A comida está chegando logo ali, ó. Primeiro, uma caixa de isopor com pratos de alumínio. Mais uma caixa. Misturando idiomas, Damião retira os homens que invadiram a fila das mulheres. Oi, garçom aqui não, só da mulher, garçom não. Os pratos são entregues, de mão em mão. De novo, a fila das mulheres é invadida. Oi, 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 isso aqui é para garçom aqui. As pessoas não entendem ou fingem não entender o que diz Damião. Oi, garçom não, isso é para morrer. Oi, oi, é para morrer. Às vezes, ele próprio parece desorientado. Um dos problemas é que tem gente querendo pegar 2 pratos de comida numa única refeição. Não tem comida para todo mundo. É um prato por pessoa. Isso deixa ainda mais tenso o almoço, porque cabe ao Damião tentar identificar quem já pegou um prato de comida e está tentando pegar mais um. Tanto homens quanto mulheres. Preste atenção nesta mulher de boné. É a segunda vez que ela entra na fila. Damião conhece bem essa tática. Pega uma vez e depois bota o chapéu para pegar outra vez. Eu vou pegar 2 vezes, valeu. 2 vezes. Aí o rec tá pegando, vamos ver se vai pegar. Aqueles que pegaram a refeição se sentam para comer, usando como talher a tampa de alumínio. E a fila dos homens ainda não está nem na metade. Se há um adjetivo para traduzir a situação dessas pessoas aqui é calamitoso. Uma situação calamitosa. Um estado de privação e de sofrimento brutais. Privação. Sofrimento. Os haitianos sabem o que é isso, como poucos povos da terra. O país mais pobre do Ocidente e arrasado por um desastre natural. Em janeiro de 2010, um terremoto sacudiu o Haiti. Matou 220 mil pessoas e deixou outras 300 mil feridas. No fim daquele mesmo ano, começou a rota de migração para o Brasil. De lá para cá, 9 mil haitianos fizeram este caminho. Eles saem do Haiti e seguem por terra para o país vizinho, a República Dominicana, também no Caribe. Depois de avião, vão para o Equador. A seguir de carro ou de ônibus, cruzam o território equatoriano. Atravessam também o Peru, entram no Brasil e chegam à pequena cidade de Brasileia, no Acre. Você vai ver agora
onde e como vivem os haitianos e outros imigrantes que entraram no Brasil pelo estado do Acre. Estão hoje aqui no município de Brasileia. Até o começo do ano, este lugar era um clube particular que foi desapropriado e transformado em abrigo. Este já é o 6º lugar usado para abrigar as pessoas que estão vindo de fora. Elas já viveram em ginásios de esportes, casa alugada, até posto de gasolina. E tudo isso ficou pequeno para tanta gente. Neste lugar vivem hoje 980 pessoas. E o número de haitianos que chegam é sempre maior do que o número de haitianos que saem. Ontem vieram para o abrigo 75 pessoas. Saíram daqui 25, uma diferença de 50 em apenas um dia. Todas pessoas em busca de um mesmo sonho: trabalhar, fazer poupança e mandar dinheiro para as famílias que vivem hoje na América Central e também na África. Pergunto para este rapaz: quando você chegou ao Brasil? E ele responde: hoje. Aujourd'hui? Oui. Ele levou 9 dias para chegar ao Acre e gastou $2.700. 2.700 dólares. O equivalente a mais de R$5.000. O rapaz de 22 anos estudava e quer arrumar trabalho em São Paulo. São Paulo. Esta mulher afirma que a viagem ao Brasil foi muito dura. Além das passagens, ela teve que pagar para um coiote peruano. Coiote é o nome dado à pessoa que extorque dinheiro dos imigrantes em troca de uma suposta ajuda na travessia. A haitiana diz: quero ficar no Brasil para o resto da minha vida. Quase todos ali falam francês e crioulo haitiano, um idioma local. Uma minoria que morou na República Dominicana também entende e se comunica em espanhol, como esta mulher. O marido dela trabalha em São Paulo há 1 ano e 4 meses como pedreiro. Ela havia chegado ao abrigo 12 dias atrás e esperava ganhar dinheiro para também viajar para a capital paulista. No dia 1º de maio, o dia do trabalho, advogados, um promotor, um juiz e autoridades locais reuniram centenas de haitianos num ginásio de esportes. Um representante da Embaixada do Haiti fez a tradução. A lei que serve para mim, serve para vocês todos aqui. Loi serve pour lui-même, que soit haïtien, et pour lui-même tous qui sont haïtiens. O objetivo era explicar aos imigrantes os direitos e os deveres previstos na lei trabalhista. Depois, eles visitaram o abrigo. Chegaram na hora do almoço. Menos de um mês antes, o governo do Acre, considerando sérios riscos à saúde dos imigrantes e da população local, havia decretado estado de emergência social em Brasileia e na cidade vizinha, Epitaciolândia. E há outro risco que preocupa a Justiça do Trabalho. É o risco do trabalho, parecido, análogo à escravidão. E mesmo que o empregador tenha uma intenção boa, o contrato de trabalho também não é eterno. Depois que eles perderem esse trabalho, aonde que eles vão viver? Porque eles têm que ter consciência que eles não têm casa, não têm moradia aqui no Brasil. Homens, mulheres com crianças, gente que deixou tudo, acreditando em vendedores de ilusão. Qual a informação que chega para eles? É que aqui se ganha muito bem, questão, coisa de $1.000, $2.000 por mês, que pode vir para cá que aqui tem emprego. E quem é que faz essa propaganda enganosa? São os gatos, os aliciadores, lá dentro do próprio Haiti. Nós estamos aqui num alojamento que lembra uma guerra civil. Então, os esforços têm que continuar, têm que se intensificar no sentido de dar dignidade para essas pessoas. De que eles sejam ou repatriados
ou que se dê uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de crescimento enquanto ser humano. No dia seguinte, pegamos a estrada para ver por onde entram os imigrantes ilegais. Saímos de Brasileia, que faz divisa com a Bolívia, e seguimos na direção da chamada Tríplice Fronteira: Brasil, Bolívia e Peru. Estes aqui são os metros finais da longa viagem dos haitianos até a fronteira com o Brasil. Nós estamos no município de Inhapari, no leste do território peruano. No fim desta grande avenida fica a Ponte da Integração. Ela liga Inhapari a Assis Brasil, no Acre. Ali atrás está a porta de entrada dos que vão tentar a sorte no Brasil. Logo depois da ponte, fica o controle de fronteira. Os imigrantes chegam como ilegais, mas pedem à Polícia Federal que sejam reconhecidos como refugiados. A seguir, recebem carteira de trabalho e autorização de permanência. E quem são essas pessoas que estão entrando no país? O que sabemos a respeito delas? Não conhecemos as pessoas que vêm. Os haitianos não sabem se eles são criminosos, se são estupradores, assassinos. Alguns, evidentemente, claro que a gente imagina que boa parte sejam pessoas boas. Não existe um controle do histórico criminal das pessoas que estão entrando? Ainda não há esse controle, porque há uma dificuldade de comunicação entre o país de onde eles vêm, do Haiti. Pode haver a entrada de pessoas que não fazem bem à comunidade, né? Em Brasileia, onde fica o abrigo, os moradores costumam ser hospitaleiros. Eles são muito educados. Todo dia que eu passo meu trabalho, eu brinco com eles, falo bonjour, eles respondem. Eu acho que eles são bem-vindos, que o país acolheu eles, né? Eles estão tirando até documento por todo canto aqui. Mas toda convivência pressupõe um certo desgaste. Mas eu acho que a nossa cidade aqui é pequena ainda para receber esse tanto de pessoas que estão chegando do Haiti, né? Eles estão tomando o espaço da população de brasileira. Nós, na zona urbana aqui, temos em torno de 12 mil pessoas. Nós hoje temos 1.200 haitianos, 10% da nossa população hoje é haitiana. Para os imigrantes ilegais, Brasileia não é o destino final. É apenas uma parada, até que regularizem a permanência no país e sigam viagem para outra cidade maior. Mas mesmo regularizado, a preocupação é o que vai acontecer daqui para frente com eles. Aqui eles têm um alojamento, têm comida, têm onde dormir. Quando eles perderem o emprego, aonde que eles vão dormir? Aonde que eles vão ficar? Eles vão ter dinheiro para voltar para cá? E é lógico que esse êxodo vai continuar. Tem que partir do princípio que isso não vai cessar, E o que nós vamos fazer? Vamos fechar as fronteiras e vamos assistir omissos essas pessoas morrendo de fome? Não, os poderes públicos é que tem que tomar essa ciência e realmente fincar na fronteira Brasil-Bolívia estruturas mínimas para atender essa população. Um médico morador do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, é suspeito, veja só, de jogar 2 cães pela janela do 6º andar do prédio onde mora. As imagens mostram os cães da raça Poodle e pastor alemão mortos na calçada. E os vizinhos, é claro, revoltados. A polícia foi chamada e levou o médico para uma delegacia do bairro. As primeiras informações são de que o médico estaria sob o efeito de remédios de uso controlado. Nesse momento, ele presta depoimento, mas não deve permanecer preso, porque esse tipo de crime é afiançável. A Polícia Federal encontra armas e drogas dentro de um caminhão em São Paulo. Parte do material estava escondida num fundo falso. Quase 300 quilos de cocaína, pistolas e 2 fuzis foram apreendidos. O motorista está preso. Em Cuiabá, este professor chega a um mercado enquanto é vigiado por 2 homens. Depois que faz as compras, é abordado pelos criminosos. Ele reage e morre baleado. A dupla fugiu sem levar nada.
Vilma Martins, você se lembra desse nome? Ela ficou conhecida há 10 anos depois que a polícia descobriu que ela tinha roubado um bebê da mãe verdadeira, o Pedrinho, lá de Brasília. Hoje ela voltou à prisão, mas por outro crime. Vilma chegou à delegacia algemada à amiga Sônia Silva. As duas foram presas depois de tentar vender equipamentos odontológicos roubados. Os equipamentos haviam sido levados de um consultório no fim de semana. Não sei de nada. Eu só fiz um favor e estou aqui. Vilma sequestrou Pedrinho em 86, mas só foi desmascarada em 2002. A polícia descobriu então que outra de suas filhas, Roberta, também era ilegítima. Desta vez, Vilma deve pagar fiança de 10 salários mínimos e responder em liberdade. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com a minissérie José do Egito e logo depois não perca o segundo capítulo de Dona Xepa. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.